Pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje eu vou falar de um assunto que eu acho assim sensacional e que assim muitas pessoas estão fazendo de maneira errada e não estão colhendo os resultados. Então hoje eu vou falar dos erros mais comuns do jejum intermitente. Todo mundo sabe que para algumas pessoas o jejum intermitente é maravilhoso, gente. Para algumas pessoas, o jejum intermitente é vida. E por que ele é vida? Porque ele ajuda na oxidação de gordura, porque ele aumenta a longevidade, porque ele aumenta as bactérias boas do intestino, porque ele melhora a memória, a rapidez de raciocínio. Então, assim, o jejum intermitente é muito maravilhoso para algumas pessoas, como todas as estratégias têm que ser usado de maneira super individual, que é o que eu faço aqui dentro do meu consultório. Comigo eu utilizo, porque eu simplesmente adoro, e quem me segue sabe que eu utilizo, e com alguns pacientes eu também utilizo, porque eu vejo a necessidade de cada um e vejo realmente quem vai conseguir fazer essa estratégia, né? E realmente algumas pessoas não conseguem. Então eu costumo avaliar cada caso e ver, né, a necessidade de cada paciente, se precisa, se tem que fazer o jejum intermitente, se não tem, de repente eu quero aquietar a insulina, eu quero acalmar aquela insulina, eu quero diminuir compulsão alimentar, de repente eu quero diminuir compulsão por doce, ansiedade, tem várias aplicações do jejum intermitente, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre os aspectos mais comuns, sobre os erros mais comuns que algumas pessoas que lançam mão do jejum intermitente fazem e que não conseguem fluir no jejum intermitente e de repente falam assim, nossa, jejum intermitente não funciona, ou de repente falam assim, não, jejum intermitente não é pra mim, né? Então vamos entender os erros mais comuns que acontecem no jejum intermitente e que você não tá conseguindo, e que você não tá conseguindo lançar mão dele, tá? Bora lá? Então a primeira situação que vejo, tá, é a alimentação incorreta, a alimentação inadequada, a alimentação pobre em nutrientes no período que a pessoa deve se alimentar. Então, na estratégia de jejum, a gente acaba realmente diminuindo o número de refeições do dia para a gente entrar em jejum. E aí, nessas refeições que são menores, né, são menos refeições no dia, nessas refeições precisa ter um aporte adequado de nutriente, precisa ter uma nutrição bacana nessas refeições para que eu consiga dar conta de fazer jejum, tanto pela saciedade quanto pela questão de não ter hipoglicemia, tremedeira, não ficar passando mal, né? Às vezes a pessoa fala assim, Jesus amado, eu fiz jejum intermitente e quase morri de fome, ou quase morri de hipoglicemia, ou quase fiquei passando mal, gente, porque a pessoa fez errado, porque na janela de alimentação, no período que realmente ela precisa jogar nutriente dentro do corpo, ela não joga, ela simplesmente não joga nutriente dentro do corpo, é uma alimentação escassa, é uma alimentação ruim, e por isso que não dá conta de fazer o jejum. Então, o primeiro ponto no período que você tem que se alimentar, você deve se alimentar maravilhosamente bem, com muito nutriente, jogar. A segunda situação que eu vejo errada na pessoa que começa a fazer o jejum intermitente é achar que água de coco é como água normal. Então, a pessoa ela fala assim, eu tô em jejum, mas eu vou tomar água de coco porque a água de coco é tranquilo, é água mesmo. Gente, a água de coco, ela tem carboidrato, ela vai sim quebrar o jejum. Então, não adianta você lançar mão de água de coco e achar que está em jejum. Você está estimulando sim a insulina, né? E você está quebrando o seu jejum. Então, por favor, não utilize água de coco no período que você está de jejum, porque senão você vai quebrar sim o seu jejum e vai acabar com ele, tá? E qual que é a situação do jejum que é mais assim importante, né, para quem faz o jejum? É aquietar a insulina e não estimular ela. Então a água de coco ela vai estimular a sua insulina, fazendo com que você quebre o jejum e não aquiete essa insulina, não diminua a compulsão alimentar, não diminua nada disso, tá? A terceira situação são as pessoas que sempre tem uma balinha, um chiclete na bolsa, sabe? Mesmo sendo os diets, né? Então tem pessoas que elas falam assim, imagina, eu não como nada o dia inteiro. Aí você vai ver, sempre tá com uma balinha diet, sempre tá com um chicletinho diet, sempre tá tomando um chá, um cafezinho com adoçante. Gente, vocês têm que entender de uma vez por todas que os adoçantes, tanto naturais como artificiais, quebram o jejum. Exatamente porque eles estimulam as papilas gustativas para o sabor doce e eles fazem o quê? Eles fazem com que tenha uma alteração na liberação de insulina e uma alteração no nosso metabolismo. Então, gente, não dá para usar adoçantes no período que você está em jejum. Ele vai quebrar o jejum sim e ele vai desfavorecer todo o seu funcionamento por estímulo de insulina, tá? Uma quarta situação, aliás, quarta situação gente, ontem eu estava falando isso com uma paciente. Uma quarta situação é exatamente entender que existe o jejum intermitente para iniciantes e existe o jejum intermitente para pessoas mais avançadas. Ontem eu falei isso com a paciente. Então, uma quarta situação que eu vejo as pessoas assim cometendo erros gritantes no jejum é assim. A pessoa, ela começa, ela cisma que ela vai fazer o jejum intermitente. Só que ela quer fazer um jejum de 20 horas.
Sabe assim? Então a pessoa não entende que existe você progredir no jejum. Então existe a questão dos iniciantes e existe a questão dos avançados. Ontem mesmo atendi uma paciente que ela estava com o objetivo de dar uma secada, ela estava com o objetivo de diminuir a celulite, ela estava com o objetivo de dar uma enxugada e só que aí ela nunca fez jejum na vida. E o que eu falei pra ela? Nós vamos começar, porque você é iniciante, então nós vamos começar com um jejum de 13 horas, que já é considerado jejum, e a gente vai fluindo ao longo das consultas. Gente, é fundamental que isso aconteça. Não dá pra você tochando o bico de comida e de repente você fica 20 horas em jejum, gente, não dá. E é por isso que de repente você não aguenta, você não consegue fazer, você não consegue... Então, muitas vezes, a pessoa tem que entender que ela tem que começar de 12, 13, 14, 15 horas e, de repente, ela vai evoluindo, né? Quando eu falo jejum calórico e jejum metabólico, o jejum calórico, gente, ele se caracteriza de 12 até 18 horas. E o jejum metabólico já é um jejum a partir de 18 horas até 24. Então, assim, gente, tem que começar como iniciante. E aí você vai progredindo dentro disso. E é muito gostoso, é muito leve, é muito natural, é gostoso, você não fica se sentindo mal, você não fica faminto. Então, é importante que vocês tenham em mente que o jejum intermitente, ele tem que ter tanto essa questão do nutriente, como essa questão de progressão dentro dele. E não enlouquecer e, de repente, fazer 20 horas de jejum, tá? É muito importante vocês entenderem essa questão. Uma quinta questão é com relação a alternar horas, né? Número de horas de jejum. Então, eu vejo muitas pessoas assim, Carol, estou super fazendo jejum, tô adorando. Então eu vejo pessoas que aderiram ao jejum, que fazem o jejum, que emagreceram com o jejum e que de repente param de emagrecer, tá? Isso é muito comum, é muito frequente, eu vejo muito nas caixinhas de perguntas, né? Não dentro do meu consultório, porque aqui dentro do meu consultório eu vou alternando o número de horas para os meus pacientes e vou alternando o tipo de estratégia também, né? Eu não gosto de ficar só numa, eu sempre alterno, quem meu paciente sabe como é. Mas pessoas que estão fazendo jejum por conta, o que elas fazem? Estou fazendo jejum de 16 horas. Então, toda semana ela faz jejum de 16 horas. Ela não progride, tá? Então, é muito importante, gente, dentro da sua semana, ter sempre uma estratégia de dieta base, que é a dieta que reequilibra, que oxida a gordura, o jejum intermitente calórico. E aí, quando você vai progredindo, é interessante que você coloque também a estratégia do jejum metabólico, exatamente para o seu corpo não entrar no platô, exatamente para o seu corpo sair da mesmice, exatamente para o seu corpo responder de novo. É importante isso, tá? O mais importante é a mudança de estratégia, exatamente para dar uma balançada, para dar um chacoalhão. Então, as mudanças de alternar horas é fundamental para dar um chacoalhão no seu organismo, sabe? Para dar aquele start de novo, para a gente conseguir continuar perdendo, oxidando gordura, ter os resultados que tanto queremos, tá? Então não dá para ficar só numa estratégia, gente. Tem que alternar o número de horas, é interessante alternar os dias, é interessante para que a gente consiga sempre responder, tá? E não ficar naquele platôzão, tá? Então, essa questão da progressão, de jejum calórico, metabólico, dieta base, gente, tudo isso é muito maravilhoso, mas tem que ser utilizado de maneira correta, tá? E óbvio que não tem somente essa estratégia, tem milhares de estratégias. É que hoje eu peguei pra falar do jejum intermitente, que é uma estratégia maravilhosa, que eu adoro e que simplesmente, sim, tem muito resultado mesmo. Assim, são gritantes os resultados, né? Mas que tem que ser bem aplicado, não pode ser aleatório, não pode ser na loucura, porque senão a pessoa vai passar mal mesmo, senão a pessoa realmente não vai colher os frutos, vai pegar a implicância da estratégia, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho implicância de fazer isso. Não pode ter implicância. Agora que vocês já sabem o que estão fazendo de errado, né, no jejum intermitente, bora fazer certo, bora fazer diferente, bora colocar realmente os nutrientes certos para que vocês colham os resultados maravilhosos do jejum. Certo, minha gente? Beijo da Nutri, espero que tenham gostado.